Pai, não a mim, que eu sou homem igual a ele, ó Pai. Diante de Ti, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, que está teu servo. Enche ele com teu poder, enche com a tua glória, enche com o teu Espírito Santo. Que haja, meu Deus, meu Pai, entendimento, empatia entre quem irá ministrar ele e os que serão ministrados. A tua igreja que aí está, Pai amado, abençoa, 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 Pai. E todos saibam que só o Senhor é Deus. Seja com teu servo, seja com teu servo. É que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Senhor Jesus, amém, igreja? Amém! Quem está feliz com Jesus? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Quem trouxe a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 27. Capítulo 27, no verso 50. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus maravilhoso! Mateus, capítulo 27, no verso 50. Os irmãos podemos fazer uma oração como de costume, desejar, como de costume, agradeço o pastor Napoleão pela oportunidade, pela confiança de ter convidado. E quem estiver achado aí, deixa a Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Pai, eu quero entregar a minha vida diante de Ti, te peço perdão de todos os pecados cometidos consciente e inconscientemente. Ó Pai, aqui neste culto ao qual nos reunimos para cultuar ao Senhor, a uma igreja sedenta pela palavra do Senhor, a uma igreja que vem te cultuar, mas também vem ouvir a voz do Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que me limpa por inteiro, Pai, me esvazie de mim mesmo e encha-me da Tua presença, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. E não só em cima do que foi estudado, Pai, venha sair palavras da minha boca, mas que o Senhor venha trazer palavras reveladas do Teu altar, até porque mesmo eu não sei o que falar pelo temor, pela, aleluia, o temor da palavra do Senhor, mas o Senhor sabe o que tem que ser falado nesta noite. Então toma minha boca por inteiro, toma meu corpo por inteiro e manifesta a Tua presença, Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 27, no verso 50, amém? Glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia. Só até aí, amém? Estaremos outros textos aqui. Mas isso aqui é um resumo, porque às vezes nós esquecemos o quão poderoso foi a morte de Jesus e a sua ressurreição. Aqui nós vemos que Jesus estava sendo zombado pelos soldados, pelas pessoas comuns, grandes e pequenos. Quantos sacerdotes, escribas estavam zombando de Jesus. Se fosse trazido pelos dias de hoje, Jesus subindo naquela cruz para morrer por nós, pastores, bispos, diáconos, presbíteros, zombando de Jesus, desacreditando que ele era rei. Enquanto eles estavam zombando dele, Jesus entrega o seu Espírito. Muitos não acreditavam que ele era rei, que ele era Jesus, que ele vinha de Deus. Mas ele entregou o seu Espírito e naquele momento diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Não foi de baixo para cima para dizer que foi por homens, mas foi de cima para baixo. E quando o véu se rasgou, a terra tremeu e as rochas se partiram, houve um terremoto. Imagina você como se você estivesse naquele dia, Jesus morrendo na cruz, e muitos de nós naquela dúvida. Até mesmo se fosse nós estaríamos naquela dúvida. Será que ele é rei mesmo? E do nada, na hora
naquele momento, até aqueles que poderiam se dizer ateus, tinham que ver e entender que havia descido naquele madeiro o Rei dos Reis naquela terra. Os sepulcros foram abertos, as rochas se partiram, e todo olho teve que ver que Jesus, Ele é Rei. Ele não era, Ele é Rei. Ali antes de Ele entregar o seu Espírito, nós também vemos que a partir do meio-dia, às 3 horas da tarde, nós vemos que os céus se escureceram, o sol se escondeu, até o sol, que é poderoso, no meio das estrelas, no meio de todos os planetas, nós não conseguimos nem olhar para o sol, porque nós ficamos até cegos se nós tentarmos. Até o céu, que é visto como algo grande, se escondeu, porque ele sabia que naquela cruz estava descendo o Rei dos Reis, alguém que era mais poderoso do que ele, alguém que não só de olhar você poderia ficar cego, mas só de você tentar viver de uma vida de qualquer maneira você poderia até morrer. Então até o sol se escondeu, porque ele sabia que aquele que estava descendo na cruz era mais poderoso do que ele. Aleluia. E nós reconhecemos a história de Jesus, que veio na terra, que veio como exemplo. Ele disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Aleluia. E como sendo o caminho, Ele nos ensinou o que é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. E Ele desceu na terra para nos ensinar o caminho de humildade, o caminho de coragem, o caminho de renúncia. Ele nos ensinou o que é o caminho. E quando Ele diz que Ele é a verdade, Ele subiu aos céus, Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, mas Ele deixou o Espírito da verdade, aquele Espírito que quando você está no seu dia a dia fazendo algo de errado, aleluia, o Espírito fala: não, isso aí não está certo. Olha, Lucas, isso não está certo. Olha, Manuel, isso não está certo. Esse é o Espírito da verdade que testifica sobre Jesus. Ele diz que Ele é a vida. Não há vida fora de Jesus. verdade. É por isso que muitos estão aí, ó, pulando o carnaval, zoando e brincando. Mas quando acaba o carnaval, aquele vazio bate. Porque ressaca não é vazio. Porque ressaca passa, mas o vazio não passa. Tem que ser preenchido. O vazio com terra, com cachaça, com drogas, com bebida. Mas sempre no fim de tudo há um vazio. Aleluia. Esse vazio só é preenchido pela vida. E essa vida é Jesus. Aleluia. Ele representa o caminho através do exemplo dele na terra. Ele deixa o Espírito da verdade. O Espírito da verdade também testifica sobre a vida eterna. Aleluia. E já que nós sabemos da história de Jesus de cabo a rabo, porque todos que estão aqui nessa noite são crentes. Não tem aqui ninguém aqui nessa noite que é desviado, que é diferente, não. Porque olhando para os olhos de cada um, todo mundo conhece a palavra. Aleluia. E nós sabemos que a terra tremeu para mostrar que Jesus era rei, que Jesus é rei. Em 1 Coríntios 11, 24, nós vemos que Paulo vem falar sobre acerca da ceia, da Santa Ceia. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Paulo, ele está dizendo que na ceia nós podemos olhar para 3 tempos: para o passado, que vai nos fazer lembrar da cruz. Por isso fazemos em memória, como diz em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 24 ao 25, façam em memória de mim. Nós olhamos para o passado e vemos a cruz. Para o presente, nós vemos no verso 28, examine o homem a si mesmo. E para o futuro, nós vemos no verso 26, até que ele venha. Tem gente aí fora que diz: para que eu vou para a igreja? Eu já sou salvo. Jesus já desceu na cruz, já fez o sacrifício.
mas esquece que a cruz é para nós olharmos para o passado, que Jesus através da cruz nos salvou sim. Mas no presente nós temos que nos examinar a nós mesmos. Porque não adianta você olhar para o passado e no presente você se esquecer, não. Porque se você não se examinar a si mesmo, não adianta. A salvação ela é de início, meio e fim. A salvação constitui uma história, e toda história começa com o início, depois ela vai para o meio, e depois ela termina com o fim. Ela começou na cruz, mas e o meio está onde? O meio está em examinar a mim mesmo. O meio está em dizer: eu sou falho, pecador, eu não valo nada. Porque eu parei dos agora que eu sou santo, não. É porque eu saí do mundo de perdição que eu sou santo, não. Aleluia, é um caminho a ser seguido. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. O caminho você anda nele. O caminho não é estacionar e falar: eu sou salvo, não. É um caminho. Aleluia. Examine o homem a si mesmo. Você que está aqui nesta noite para tomar a ceia do Senhor, você tem que se examinar. Porque a palavra de Deus ela é muito pesada. Ela é pesada no sentido de responsabilidade, de temor. Quando eu estava preparando para estar pregando a palavra do Senhor, eu estava confuso: Deus, o que eu vou pregar? Porque eu não me preocupo do que eu vou estudar para pregar, mas eu preocupo o que Ele quer que eu pregue. Aleluia. E assim como eu pedi Ele está fazendo nesta noite. Ele que está falando através da minha boca. Aleluia. Porque eu preparei a palavra, mas o Espírito Santo de Deus me disse para começar sobre o texto de Mateus 27. Porque muitas vezes foge da nossa mente. O quão poderoso foi a cruz, às vezes fica só na rotina. O primeiro domingo do mês nós vamos ceiar, comer um pão, tomar um cálice e pronto, nós vamos ali conectados com Deus. Não! Será que você tem lembrado do sacrifício? Será que você lembra que não foi só um sanguezinho, mas foi o sangue do corpo todo? Aleluia. Aleluias! Forte. O pacto da nova aliança. Se nós formos olhar aqui, o Google pode nos dizer sobre um pacto. Ele diz assim: um pacto de sangue é um acordo entre duas ou mais pessoas que se sela com sangue. O objetivo é simbolizar a garantia do cumprimento do pacto. Se nós formos olhar na Terra, em diversas religiões, ocultismo, feitiçarias, as pessoas fazem pacto de sangue. Porque ali, quando a pessoa mistura um sangue no outro, ela está confirmando aquela palavra que ela está dizendo. Ela está dizendo: eu vou servir a fulano, eu vou servir a Deus, Beltrano. Ela está ali fazendo um pacto com o sangue. E Jesus, quando ele desce na cruz, ele faz um pacto de sangue. Mas o pacto de sangue dele não foi como diz aqui no Google, que tem que juntar dois pulsos, com o pulso cortado e o sangue misturar, não. O pacto dele foi na cruz, derramando o sangue do seu corpo todo. Não foi um cortezinho no pulso, não, no braço, não. Foi o corpo todo dilacerado por mim e por você. E às vezes nós deixamos isso no esquecimento e nos fazemos negligentes e começamos a viver no comodismo, em deixar o pecado, tipo assim, tanto faz. Às vezes nós achamos que o pecado, às vezes quando é pregado no altar, é exagero. Está vindo aí muitas pregações do evangelho falso, de que Deus te aceita como você é. Quantas igrejas têm abrido aí, falando que Deus aceita todo mundo do jeito que está. Deus aceita a gente, mas o pecado não. Entrou da porta para dentro, tem que sair o pecado. Eita glória! O evangelho está sendo, aleluia, zombado por aí fora. É verdade. A manifestação do poder de Deus não está acontecendo muito. Não é só por causa da falta de fé, não, mas é por causa das misturas que estão fazendo no meio do evangelho. Estão querendo colocar o que não está escrito na Bíblia. Estão querendo acrescentar e tirar o que está escrito na Bíblia, e isso é perigoso. Porque nós vemos várias partes da Bíblia dizendo que não deve se acrescentar nem tirar no livro. E a palavra do Senhor. As pessoas têm acostumado a viver como em 2 Timóteo 4, no verso 3 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos.
Eu não preciso explicar esse versículo totalmente, porque eu sei que os que estão aqui entendem sobre ele. As pessoas estão deixando o Evangelho de lado, porque o Evangelho ele confronta comigo, ele confronta contigo. O Evangelho não é só alívio, não, porque tem a música, essa é o meu alívio, é sim, mas não é todo dia que ele vem para aliviar, não, tem dia que ele vem para dar cajadada, porque nós não vamos entender o nosso espírito todo, nós podemos entrar com a perna manca, com o olho furado, com o dedo faltando, mas com o espírito todo não, as vestes sujas não, é por isso que ele confronta. Você acha que eu queria pregar essa palavra aqui para as pessoas olharem e dizerem assim, ele acha que eu estou pregando, ele acha que ele é perfeito? Eu não sou perfeito não, mas eu estou pregando sobre o que é perfeito, e sobre o que é perfeito ele vai dizer. Aleluia! As pessoas estão aceitando o Evangelho de uma graça que não existe. A graça, eles estão colocando a graça como se fosse uma porta aberta, sendo que a palavra de Deus diz que a porta larga é a que leva para a perdição, e ele é porta estreita. As pessoas não suportando a sua doutrina, elas estão sentindo coceira no ouvido, o que é, fica assim, ó, ai não, eu quero ouvir aquilo ali, é novidade, ó, aquilo ali é novidade no Evangelho, ó, você viu, revelou o CPF, você viu, revelou a vida da pessoa que é lá naquela igreja, às vezes quer sair de uma igreja que está pregando a palavra, está em outra que está entregando a revelação, mas nem sabe de onde está vindo a revelação. Meu Deus! Porque até o diabo tem um poder de revelar, mas ele não sabe dizer sobre o futuro. Ele junta as peças aqui, ele começa a falar para as pessoas acreditam. É desse jeito. Nem todo mundo que está entregando revelação, nem todo mundo que está abrindo igreja é de Deus, não, irmão. Então cuidado, fica onde você está. Glória a Deus. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os ricos. Oh meu Deus, é tão triste. Um vídeo que eu vi esses dias de um pastor da Assembleia de Deus, mas acredito eu que não é um pastor, acredito eu que é a esquerda pastor, e colocou alguém como pastor para envergonhar a igreja. Chegou lá nos ensaios de carnaval e disse que ele era pastor da Assembleia de Deus, que operava no trem de movimento negro e tipo um histórico bom. Aí as pessoas olhando e tal, ele falando assim, os crentes dizem que o carnaval é do diabo, o carnaval não é do diabo, e começou a falar besteira. Você tem ideia do nível que está esse ano. Todos os anos o carnaval já blasfema o nome de Deus, mas quando ele subiu ali e começou a falar isso, eu falei, gente, como é que as pessoas caem em coisas fáceis assim? Ele falando que o carnaval não era do diabo, o carnaval era para todos, o carnaval era cultura, que falava sobre Patrícia Picana, sobre o passado, isso e aquilo. Mas um homem que se diz pastor falando disso, aí nós vemos lá na Globo, um outro vídeo que eu vi, o cara dando uma entrevista na Globo, eu não vi o vídeo todo, eu vi um pedaço, um corte, em que ele dizia que a repórter perguntou para ele, o Natal, o carnaval tem a ver com macumba, isso, aquilo. Ele fala, ó, o carnaval, ele é um culto, ele é algo para festejar os orixás, os oguns. Para eles acreditam que são um espírito bom, os bandidos, os macumbeiros, eles acreditam que é um espírito bom. Mas para nós que somos crentes, nós temos que entender que há o reino do céu, o reino do inferno, o reino dos santos de Deus, dos anjos e o reino das trevas. E aí o próprio cara que fazia parte da linha de frente, ali na Sapucaí, de uma daquelas equipes que fazem samba, aquela zoeira toda do carnaval, ele mesmo estava confessando que o carnaval era para festejar os orixás, os oguns. E ele dizia que quando o carnaval começava, era aberto os portais espirituais para os demônios terem liberdade na terra. Ele falava demônios, falava orixás, mas acreditava ele que era para manifestar poder do passado, de escravos, de pessoas que sofreram, que era cultura. Mas na verdade ele estava dizendo com a própria boca que um que dizia que era crente, dizendo que o carnaval era do diabo. O carnaval está aí, ó, acontecendo. Quantas pessoas que saíram da igreja quando tinha o carnaval, dão uma saidinha, aí depois falam, não, eu vou estar nos pés do Senhor. É desse jeito. As pessoas estão zombando, brincando, daqui a pouco sai nas notícias, no jornal, na televisão, nos vídeos do Facebook, do Instagram. Já começou os ensaios de carnaval, já mostrando as pessoas pegando o espírito, manifestando, pintadas de preto, falando que a festa era para Oxum, Orixá, tantos nomes que eu nem sei, Orixá. E tantas pessoas no meio ali, pessoas desviadas do propósito de Deus. Já está sendo previsto, como eu disse,
profetas de Deus foram trazidas a revelação para eles que haveria uma nova pandemia. Eu acredito porque a mesma pessoa que entregou essa revelação nos vídeos, entregou sobre o Covid, que acreditou no que aconteceu. Deus usou a pastora Rosa também aqui, deu uma visão para ela falar que ela via muitos remédios, muita seringa, não é isso, pastor? Então a gente tem que ficar atento, porque estão zombando aí, ó. E essa notícia de novo vírus já está acontecendo há muito tempo, só que como sempre as mídias ocultam, porque eles querem lucrar com o carnaval, eles querem zoar, eles querem dominar a massa. Aí quando acaba o carnaval começa a vir as notícias, o povo desesperado. Mas aí eu quero olhar para mim, para você e te perguntar, aonde que está a nossa fé? Será que nós temos servido ao Deus verdadeiramente? É por isso que Ele está cobrando a igreja de mais santidade, de mais obediência, de olhar onde que está errado para consertar. Porque quando vir o Covid, muitos que dizem ser crentes vão se desfalecer na fé. Quando vir a doença, como diz, eu nem sei que nome que vai chamar, muitos vão ficar com medo, vão começar a tacar algo até no teto da casa, vão colocar algo até para beber na água. Mas e a fé? A fé está no álcool, na máscara ou em Deus? Meu Deus, aleluia! Muitas coisas que estão para acontecer, se nós não estivermos firmados na palavra, como diz a pastora Rose, nós vamos contrair o vírus, nós vamos sofrer, o problema não é nem contrair o vírus, porque o vírus nós contraímos, nós temos a cura. Se nós morremos de Cristo, nós somos salvos. O problema é como que a nossa mente vai estar no meio disso tudo. As pessoas do nosso lado desesperadas, o que nós vamos fazer? Nós vamos pregar ou nós vamos desesperar com elas? Nós vamos mostrar que Deus que nós servimos é maior, nós vamos ficar desesperados, enfiando 40 máscaras na cara. Prepara-te a igreja, porque tudo que está acontecendo já está na Bíblia. Se você for estudar detalhe por detalhe, você vai ver que tudo foi avisado. Não tem nada que Deus pega ninguém de surpresa, não. Tanto é que em São Paulo já saiu a notícia de mais de 400 mortes de pessoas que contraíram esse novo vírus, com alergia na pele, que agora dá uma alergia na pele, descasca. Só que ninguém está sabendo porque as mídias ocultam. Eles estão preocupados com isso, estão preocupados em lucrar, em dinheiro. Tudo também que eles não divulgam a favor disso, favorece a eles em dizer que não há um Deus, em dizer que a religião deles está certa. Então, nós temos que olhar para a cruz, mas examinarmos a nós mesmos, porque isso não faz bem para nós, não só na santa ceia de Jesus, mas para quando vier as coisas, as adversidades, nós venhamos estar preparados. Nós temos que nos encher cada dia mais de Jesus, para que nós não venhamos cair também nesses contos, como diz em 2 Timóteo 4,3, das sã doutrinas falsas. Porque muitos vão vir em nome do Senhor, e se nós não estivermos com Bíblia no peito, com Bíblia na mente e no coração, com jejum, com oração, qualquer coisinha que for falado, nós vamos ser enganados. Que é isso, então? Eu não vou ser enganado, não, você não sabe. Porque quando o lobo vem para enganar, quando o falso profeta vem para enganar, ele não vem falando que Baal é Deus, não. Ele vem falando que Jesus é Deus, mas ele vem com um ensino ali, ó, escondido no meio da palavra que ele cria, e você cai, às vezes você perde a salvação, você se embola. É por isso que nós temos que estar preparados na palavra, no jejum, na oração, na sabedoria de Deus. Nós examinamos agora para que quando Ele venha, para que quando Ele vier, nós venhamos estar preparados, venhamos subir junto com Ele. Nós somos salvos no passado na cruz, nós somos salvos no presente na comunhão com Cristo, e somos salvos no futuro, vigiando até que Ele venha. A história já começou na cruz, nós estamos no meio, mas para nós chegarmos até o fim, nós temos que ter cuidado com o que nós fazemos no meio da história. Verdade. Aleluias. Eu quero te perguntar essa noite também, aonde está a sua casa, se ela está alicerçada na areia ou se ela está alicerçada na rocha? Porque quando vier as coisas que tiverem que vir, nós vamos ver quem está alicerçado na areia e quem está alicerçado na rocha. Porque quem está alicerçado na areia, quando vem a tempestade, quando vem as provações, como diz na palavra, a casa ela vai pelo chão, se desfaz. Mas quem está alicerçado na rocha, vem vírus, vem tentação, vem pecado, vem zombaria, vem, aleluia, escarnecedores roubando da sua fé, mas ele não cai,
porque a casa está alicerçada na rocha. Tudo está escrito na palavra. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1. Aleluia. Diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, como nós vimos aí falando, que pessoas estão blasfemando o nome de Jesus no carnaval, e depois reclamam quando vem a conta. Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aqui diz: afaste-se desses também. Quando diz todas essas características, não está dizendo só de quem está fora, mas tem muitos que estão dentro, que são inimigos do bem, que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Jesus. São traidores, soberbos, que amam mais o prazer do que são amigos de Deus. Infelizmente, o diabo está dentro do tempo. Nós não podemos fazer nada sobre isso. O que nós temos que fazer é resistir. Porque quando nós estamos aqui, sentados, ouvindo a palavra de Deus, o diabo está soprando no ouvido de um, no ouvido de outro. Às vezes o diabo ele traz um sono, às vezes o diabo ele traz um pensamento na mente sobre algo lá da sua casa, e no momento que você se distrai, você perde a direção da palavra de Deus. É verdade, aleluia. Glória a Deus. Então é isso. O diabo está ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. E quando fala buscando a quem possa tragar, ele está mirando aí na nossa mente. Porque se a nossa mente não estiver em Cristo, verdadeiramente, ele faz o que quer com nós. Muitos se enganam que quem está lá fora é dominado pelo diabo e os que estão dentro da igreja não estão dominados. Só não é dominado quem está dentro da igreja e quem está vivendo verdadeiramente a palavra. Se você está vindo por vir, se você não está vigiando nos mínimos detalhes, você está sendo dominado pelo diabo e não percebe. Porque a sua mente tem que ser purificada, o seu coração tem que ser purificado. Se não gosta da palavra, não reclama comigo, reclama com Deus, porque Ele está direcionando. Aleluia. Eu pedi para pegar essa palavra, mas Deus está direcionando. Aleluia. Ele tem que colocar na mente e o coração no lugar, para que possa suportar as coisas que estão para vir na terra. Porque antes de Jesus vir arrebatar a sua igreja, tem muita coisa para se cumprir. Tem coisas boas, tem promessas, tem sonhos a serem realizados sim. Mas não vou falar aqui uma palavra de conforto, uma palavra de ilusão, não, porque vai ter coisas ruins também. Não adianta nós repreendermos, não, porque isso é Bíblia, é tudo o que tem que acontecer. Tem pessoas que se desviam do Evangelho do Senhor porque têm ouvido um falso Evangelho. O Evangelho só de oba-oba, o Evangelho só de revelação, o Evangelho só de bênção. Você vai ver igrejas grandes que estão entregando revelação, está lotada. O dízimo é grande, pastor. A oferta é grande. Mas o coração das pessoas estão afastadas de Deus porque acham que é só chegar ali, ouvir uma revelação, se sentirem cheias e ir embora. E não são confrontadas com a palavra. Eu não digo todas as igrejas não, porque tem profetas de Deus hoje em dia ainda assim, que entregam revelações que vêm do céu. Mas as pessoas com comichões no ouvido, com querendo novidades, gostam, acabam se perdendo, não percebem. É verdade. Então fica na palavra. Fica na palavra, porque a palavra garante. Eu nunca vi alguém que se deitou na palavra, alguém que se entregou à palavra, alguém que viveu os projetos, a vontade do Senhor, que obedeceu ao Senhor, se perder. Eu nunca vi alguém que confiou de verdade perder uma guerra. E mostra na Bíblia um exército do Senhor perdendo a guerra. Porque todas as pessoas que andaram com Jesus ganharam, venceram, passaram por aflições, mas não desistiram e venceram. Aleluia. Então nós temos que entender que nós estarmos ao lado de Jesus vai nos garantir a vitória. A ceia nada mais é para nos
fazer lembrar do sacrifício, nos fazer lembrar desses detalhes e abrir os nossos olhos. Quando nós comemos o pão, aleluias, quando nós comemos o pão que simboliza o corpo, nós temos que lembrar do favor que Jesus fez por nós, naquela cruz. Quando você mastigar o pão nesta noite, quando você ceiar com o Senhor, não mastigue por mastigar, não mastigue por só obediência à palavra de Deus, mas comece a entender o que você está fazendo. Porque quando você mastiga o pão, você tem que lembrar do favor da cruz, que você e eu não merece, mas Ele fez. E quando você bebe o cálice, isso simboliza a nova aliança. Porque antigamente nós já sabemos que quem podia chegar a Deus com seu rosto, com seu corpo em oração era só os sacerdotes. Mas Jesus veio na terra e o véu se rasgou, não foi de baixo para cima, como eu disse, mas de cima para baixo, para mostrar que quem rasgou o véu foi o próprio Deus. Glória a Deus. Aquele véu que separava nós de termos intimidade com Deus já foi rasgado. E você quer algo melhor que isso? Revelação é melhor que isso? Não! Agora você pode orar, você pode louvar, você pode sentir a presença. Antigamente não, você tinha que chegar aqui, como se fosse no dia de hoje, mandar um exemplo. Ô pastor, orar a Deus para mim. Ou então, pastor, eu não estou conseguindo ler. É você que pode orar agora. Você não precisa esperar do pastor, da pastora, do presbítero, do bispo. Não, você pode orar e a sua bênção chegar. Você pode orar e ser fortalecido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ora, clama, busca. Isaías 55, no verso 6, se eu não me engano. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. O pão simboliza o corpo, Tu és maravilhoso, Senhor. que é o favor por nós. O sangue, que simboliza a nova aliança. É um pacto que Ele falou que nos salvaria, que Ele falou que nos restauraria, que nos transformaria. E quando Ele diz, faz ali um pacto de sangue, Ele está prometendo e dizendo, eu vou cumprir. E mostra na Bíblia mais uma coisa que Jesus prometeu e que não cumpriu, que Deus prometeu através dos seus outros profetas e não cumpriu. Então, porque ainda há dúvida na nossa mente, por que nós duvidamos do poder de Deus? Nós confiamos mais em homens do que no próprio Deus. Às vezes, quando é para falar sobre as coisas de Deus, deixamos entrar na dúvida. Às vezes nós não recebemos alguma cura porque nós deixamos entrar na dúvida. Às vezes não recebemos um milagre porque deixamos entrar na dúvida. Aleluia. Não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração. Porque os homens dizem, quando nós confiamos nos homens, nós temos que lembrar que os homens dizem que o mundo veio de uma explosão. Uma explosão criou o céu azul, uma explosão criou a natureza verdinha, o lírio amarelo do campo. Uma explosão criou isso, né? Agora me explica por que eu estouro uma bomba e não cria nada. Me explica isso. Me explica como uma explosão cósmica pode criar tantas coisas perfeitas. Como que a pessoa tem a coragem de dizer que não há um Criador? É difícil entender as coisas de Deus, sim. Mas nós temos que olhar para o céu de manhã cedo, quando nós acordamos aquele céu azulzinho, aquelas nuvens passando. Como que uma explosão pode criar isso? As pessoas confiam nos homens que são falhos. As pessoas confiam em tudo nessa terra, mas às vezes deixam a duvidar do poder de Deus. Por isso que não há milagres como antigamente, como é sempre pregado. Porque as pessoas confiam mais nos homens do que em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós temos que confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Tu és maravilhoso. Aleluia. Tu és santo, Senhor. O que isso tem a ver com a ceia? Tem a ver com a ceia. Porque se nós temos comunhão com Deus, nós temos que entender tudo isso que está sendo falado. A comunhão com Cristo é que nos faz entender, é que nos faz viver aqui na terra como luz, como sal. Aleluia! Que eu e você não venhamos comer do pão e beber do cálice, só por beber não, só por comer não, mas que nós venhamos entender, lembrar, entender que isso nos fortalece. Não é uma coisa mística que você come um pão e um suco e isso te fortalece, não. É quando você sabe o porquê que você está comendo, o porquê que você está bebendo, e isso te fortalece. E nesta noite eu quero te convidar a ceiar com Jesus. E ceiar
cear porque eu sou pecador. Não, todos somos pecadores. A diferença é que você tem que examinar a si mesmo e reconhecer se você está apto ou não, no sentido de que eu estou vivendo a palavra do Senhor corretamente ou eu estou desviado e ninguém sabe. Porque às vezes estamos aqui dentro do templo com máscaras, mas Deus conhece o nosso coração. Então, o examinar a nós mesmos é isso, é sabermos o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Não é o que nós estamos sendo aqui no templo, não. O que nós estamos sendo no nosso quarto, no banheiro, onde ninguém está vendo, só Jesus. É só Deus que está nos vendo. Então, examine-se a si mesmo nesse sentido. A palavra diz: examine-se a si mesmo, não examine o outro, não. Examine-se a si mesmo. Se o irmão que está do seu lado não cear, não fica olhando, não fica julgando, não fica elaborando na sua mente o pensamento por que ele não ceou, não. Preocupa com si mesmo. Preocupa consigo mesmo. Glória a Deus. Mas não deixe de cear. Porque Jesus disse que aquele que não come o pão e não bebe do sangue dele não tem parte com ele. Verdade. Então, quando você come e bebe o pão e o cálice, você está ali dizendo que você tem comunhão, você está ali concordando com o pacto que Jesus desceu na cruz e fez. Então, entenda de uma vez por todas o que é a Santa Ceia do Senhor. É por isso que os pastores pregam sobre a Santa Ceia, dizendo que é uma coisa séria, não é brincadeira. Porque Jesus diz que aquele que não come não tem parte com ele, mas aquele que não come e bebe indignamente está comendo para a perdição. Se nós formos ler um texto, diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E ainda diz no texto que por isso há muitos entre vós fracos e doentes, e vários se adormiram. Tem muita gente fraca, doente, tanto no físico quanto no espiritual, porque está comendo e bebendo pão sem discernir o corpo, sem saber o que está fazendo. Então, além de você examinar a si mesmo e não arrumar desculpa para ceiar, mas só examinar, entender se você está apto ou não, também não faça na forma de comer indignamente, de comer por comer, de beber por beber, porque o pastor diz que é o primeiro culto do mês, é Santa Ceia, e nós temos que ceiar, não. Mas pelo que o Jesus ensinou e o pastor transmite. Então faça dignamente, para que você não venha ficar fraco e doente espiritualmente. Tem gente que entra e sai da igreja e sempre há confusão na mente, não consegue entender a palavra, não consegue ler a Bíblia em casa e entender, porque às vezes está comendo e bebendo dignamente, às vezes também não procura espiritualidade, não procura orar a Deus pedindo direção, pedindo para Deus abrir a mente. Nem só sobre comer e beber dignamente, mas há muita preguiça no meio dos cristãos. Eu não vou perguntar, mas se eu levantar a mão aqui e perguntar para os irmãos quem lê a Bíblia nos dias após dias, de dia, de noite, ou pelo menos uma vez na semana, eu duvido que todo mundo vai levantar a mão. Isso é triste, porque eu já estive nesse cenário, e se eu me vigiar, eu volto nesse cenário. Mas eu estou me esforçando para ler a Bíblia todo dia. Eu tenho que me esforçar mais fim de semana, eu vou confessar, porque fim de semana às vezes eu esqueço de ler. Mas durante a semana eu estou começando a me cobrar mais. Eu estou ali no ônibus, eu abro a Bíblia no meio de todo mundo. Não tenho vergonha, porque tem gente que tem vergonha. Eu já tive vergonha lá atrás, mas hoje não. A palavra de Deus diz mais um versículo, que aquele que se engana se envergonha do Filho do Homem, se envergonha da palavra de viver o Evangelho, de mostrar que é crente, naquele grande dia, Deus, Jesus, sem tirar a vergonha dele. Quem conhece de Bíblia sabe, eu não falei certinho, mas sabe o que eu estou falando. Glória a Deus. Se você não sabe, procura ver que você vai entender. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes quem está pregando não é perfeito nem no falar, mas quem está falando na boca dele é perfeito. Então preste atenção nos mínimos detalhes, para que você não perca a sua salvação, para que você não saia daqui vazio. Porque sair cheio da casa do Senhor não é só quando você recebe uma palavra de ânimo, de perfeição, aleluia, uma palavra de revelação, não. Sair cheio da palavra do Senhor é quando você sai com a mente cheia de instrução, de direcionamento.
Glória a Deus. Às vezes são palavras que estão sendo pregadas através da minha boca de outras pessoas que parecem ser repetitivas, mas sabe por que o Espírito Santo de Deus permite que as palavras se repetem? Porque nós caímos no comodismo do dia a dia, nós esquecemos dessas palavras que estão sendo pregadas. Nós esquecemos de orar, nós esquecemos de jejuar. Aí eu jejuei por isso, mas esqueceu de pegar o celular, esqueceu de organizar o uniforme na mochila para trabalhar, esqueceu de jantar, esqueceu de tomar o café, porque se não tomar o café dá dor de cabeça, mas esqueceu. Mas a palavra esqueceu? Mas aí onde que se encaixa com o reino de Deus em primeiro lugar? Quando você diz, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, será que busca mesmo? Será que tem buscado mesmo? Por isso que Deus repete na minha boca muitas vezes as mesmas palavras, porque a igreja está precisando de acordar e despertar. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Eu vou falar com vocês a verdade, depois que comecei a ler mais a palavra de Deus, a minha mente tem se abrido, eu tenho sentido mais a presença, eu não tenho ficado fraco nem no físico. Às vezes eu chego no serviço cansado, eu faço coração e Deus renova minhas forças. Aleluia! Glória a Deus! Deus não vê que Ele renova as forças até no cansaço. Só sabe isso quem busca verdadeiramente. Eu sei que tem gente aqui no meio que já viveu isso. A oração ser respondida, a cura chegar. Tem gente que confia no remédio, confia no médico, tudo bem, eles têm estudo, profissionalismo para isso, mas não confia que Deus pode curar, mas não confia que Deus pode libertar. Quantas pessoas que estão de fora presas no vício, porque não confia que Deus pode libertar, acredita em caso de recuperação, tem remédio, isso e aquilo, e se desviam do remédio, interna e sai lá fora e cai de novo, porque estão procurando na terra, porque só há, aleluia, a resposta do céu. Aleluia, Deus. Meu Deus. Todas as vezes, mas agora eu vou trazer para dentro da igreja, para nós que estamos aqui, que estamos na palavra, que nós sabemos o que é Jesus, o que é a palavra, nós sabemos o que é fé. E eu e você, onde que nós nos encaixamos nessa história? Será que nós temos crido? Será que nós estamos crendo no homem ou em Deus? Será que nós estamos crendo na palavra de pastores, apóstolos, bíblicos, ou palavra que está vindo do trono de Deus? Porque tem gente que se frustra muito, está lembrando de revelação lá do passado, mas nem perguntou a Deus se a revelação era dele. Aí fica aqui na igreja e não consegue prestar atenção no culto porque está preocupado com a revelação que Deus se cumpriu. Tem revelação que é de Deus que no tempo dele vai se cumprir, mas tem revelação que nem é de Deus e você está preocupado. Está preocupado com a revelação, mas não está preocupado com a palavra. Aleluia! A palavra é que fortifica. A palavra é que forma o texto. A palavra é que faz uma história. A palavra que fez uma história na cruz, ela tem um meio que nós estamos vivendo. E para chegar no final, nós temos que viver a palavra. Nós temos que ler a palavra. Aleluia! Para nós vermos o final de uma história, nós temos que ler o livro. Se nós estamos lendo ali um livro da Nezê, a Crônicas de Nárnia, para nós sabermos o final, nós temos que ler até o final. Então, se nós começamos a viver pela palavra, nós temos que continuar para nós chegarmos até o final. Não é parar no meio do caminho, não é estacionar no pecado, não é estacionar na preguiça, não é estacionar no desânimo, não. É viver a palavra até o fim. Glória a Deus. Continuar renunciando a palavra da renúncia de Lucas 9:23, que diz para nós tomarmos a nossa cruz e seguir Jesus, ela ainda é para ser seguida. Aleluia! A palavra de Deus de renúncia, de oração, de joelho no chão, de adoração somente a Deus, ainda é para ser seguida. Aleluia! A palavra de Deus para que nós não olhemos o dinheiro acima de Deus, ainda é para ser seguida. Porque aquele que segue o dinheiro, esquece de Deus, está servindo a Baal, está servindo a um Deus estranho, está se igualando aquele que adora uma imagem, está se igualando aquele que diz que adora Satanás, que não acredita em Deus. Então, se nós não vigiarmos, nós vamos para o mesmo lugar que aquele que é ateu, aquele que adora Satanás, aquele que adora imagem. Glória. Por isso que diz, examine-se a si mesmo. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés nesta noite. Glória a Deus. Meu Deus. E foca. O resumo dessa palavra é: não fique só no passado pensando na cruz, não. Porque a cruz é poderosa. Mas se você não seguir no caminho do presente, do examinar a si mesmo, não vai adiantar nada. Não é só examinar, não. É examinar, ver o que está errado e praticar. Porque a palavra da casa na rocha,
diz que aquele que está com a casa na rocha, aquele que diz que está com a casa na rocha, é aquele que ele se assemelha ao homem prudente, que ouve aquelas palavras que ele está dizendo e as pratica. Mas aquele que ouve e não as pratica é semelhante à casa na areia, porque qualquer vento que vem se vai. Então examine-se a si mesmo nesta noite. Examine-se, para que você venha conseguir chegar até o fim. A vida não tem. Aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, nesta noite eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Desde já eu quero devolver a oportunidade ao pastor. Peço ao Senhor que venha tocar em cada mente do coração. E que o Senhor venha trazer o entendimento que o Senhor quis dizer nesta noite sobre a ceia, sobre a explicação do que é a ceia. E sobre mais uma vez o que o Senhor quis lembrar, porque eu não quis falar disso, mas o Senhor colocou a minha boca sobre o que nós temos que viver, que nós temos que consertar, que nós temos que nos examinar, não examinar o outro, mas examinarmos a nós mesmos. Ô Pai, mesmo que eu gaguejei, mesmo que eu tossi com essa garganta seca, mesmo que eu não soube falar totalmente certinho, mas que cada um venha entender que o Senhor falou nesta noite. E cada um que estava em saída, que sentiu a presença do Senhor nesta noite, e venha entender que só o Senhor é Deus, que o Senhor usa o que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, falando bem, falando ruim, falando cordialmente, falando gaguejando, mas que o Senhor usa bem o Senhor quer. E assim eu glorifico o teu nome e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.